A paz do Senhor, meu irmão, pela misericórdia do Senhor, estamos aqui para fazer mais uma gravação. Gravaremos logo um hino e após o hino entrarei com a gravação da mensagem da Palavra de Deus. O hino da harpa cristã, como de costume, e o número dele é o número 70, intitulado Cristo Jesus vai voltar. Eu e minha querida esposa Elza Maria vamos louvar o Senhor com este hino. Nós, aleluia, daremos a Cristo, quando ouvimos nas nuvens voltar, de esplendor e de glória vestido, seus escolhidos vai arrebatar. Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Seu povo vem se arrebatar, Jesus Cristo regressará. Eis que estou no Senhor confiando, todo meu ser a Jesus entreguei. Todos os prazeres eu tenho deixado, em Jesus Cristo meu gozo achei. Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Seu povo vem se arrebatar, Jesus breve regressará. Como há de ser para ti sua vinda, ela trará gozo ao teu coração, ou te fará padecer mais ainda, temes que só te trará maldição. Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Seu povo vem se arrebatar, Jesus breve regressará. Cristo a minha promessa tem dado, que junto dele também reinarei. Breve será meu Jesus proclamado, sobre a terra por todos o Rei. Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Seu povo vem se arrebatar, Jesus breve regressará. Glória a Jesus. Minha querida esposa vai dar um salve, ler o versículo e dar um saudação para os irmãos. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vou ler Eclesiastes, capítulo 2, versículo 1. Disse eu no meu coração: ora, vem eu te provarei com alegria, portanto gozo, prazer, mas eis que também isto era a vaidade. Então, tudo aqui abaixo do céu, tudo é vaidade, né? E agradeço pela oportunidade. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, agora vou começar a entrar com a mensagem da Palavra de Deus. E eu peço aos irmãos que fiquem pedindo a Deus que esta mensagem seja muito tocante a cada um dos irmãos que a ouvirem. Primeiramente, eu pedi direção ao Senhor e condição para poder gravar esta mensagem
que trará para cada um de vocês que ouvirem um conhecimento muito maravilhoso e eficaz. Querido Deus, Pai justo e santo, te peço neste momento que venha me preparar e me ajudar a fazer esta gravação, para que, Senhor, teus filhos, eles ouçam a tua palavra e cresçam mais e mais no conhecimento bíblico, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema de nossa mensagem é este: erros doutrinários sobre a pessoa de Jesus. Erros doutrinários sobre a pessoa de Jesus. Porém, passo a ler para nossa meditação Zacarias capítulo 9 e versículo 9. Zacarias 9 e 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. O que eu quero me apegar neste versículo e no outro que eu vou ler agora, em seguida, a palavra pobre. Vamos para 2 Coríntios 8, 9. Segunda Coríntios 8, 9, que diz assim: Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que, pela sua pobreza, enriquecesseis. Aleluia. Não somente, e não me dirijo diretamente a meus seguidores, que já sabem, mas se você está chegando no meu canal agora, fique ciente que eu estou doando 2 livros, porque pela misericórdia de Deus, eu sou compositor evangélico, já compus mais de 800 hinos, estou apresentando eles, divulgando meus hinos em outro canal, também no YouTube, intitulado PR Maximiano e Louvor, para você acessar, PR Maximiano e Louvor. Então, estou divulgando, nesse canal, estou divulgando meus hinos, para você ouvir, se desejar achar bonito, aprendê-lo e louvar o Senhor com eles na igreja onde você se congrega. E sou, pela misericórdia do meu Deus, escritor evangélico. Já escrevi 9 livros, mas até agora só lancei 2, através da internet, das redes sociais. O primeiro é intitulado Do Princípio ao Fim da Criação, e o segundo é intitulado Os 3 Tempos de Jesus. O primeiro, quase 3.000 pessoas já baixaram, o segundo, já milhares de pessoas baixaram. Ou seja, primeiro, mais de 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas baixaram. E o segundo, uma faixa de 300 pessoas já baixaram. Aproveite a oportunidade, porque uma oportunidade perdida, às vezes, não será recuperada. E apresente a minha pessoa a Deus, para Deus me ajudar, para eu lançar o 3º livro.
Daqui uns meses, se Jesus não tiver voltado, estarei lançando o terceiro livro da minha autoria, intitulado O Valor da Igreja e o Dever do Pastor. Ore por mim para que tudo isso aconteça, se daqui para lá Jesus não tiver voltado. Graças a Deus. Se você deseja baixar esses livros, você só é procurar a descrição no meu vídeo. Abaixo do vídeo está a descrição. E na descrição você vai encontrar os temas dos 2 livros e também o link de cada um. Pode baixar. Não souber baixar, chama a pessoa que entenda e ele fará isso para você. Graças a Deus. Erros doutrinários sobre a pessoa de Jesus. Aleluia. Irmão, não posso parar de falar sobre a iminência da vinda de Jesus para buscar a sua igreja. Vamos estar prontos. Vamos estar preparados. Vamos esquecer a beleza da terra. Vamos esquecer a beleza deste mundo. E vamos estar lembrados que Jesus está voltando para nos buscar. A surpresa para o mundo será grande. Quando Jesus tirar seus escolhidos, está a acontecer. Precisamos estar atentos. Aleluia. E vamos para a mensagem. Erros doutrinários sobre a pessoa de Jesus. Ora, meus irmãos, na igreja de Cristo, quando eu digo na igreja, eu estou me referindo à igreja no todo. Não estou aqui me referindo a ministério, nem a denominação evangélica, não. Deus não tem dezena de igrejas. Deus só tem uma igreja, que é o corpo de Cristo. É a sua noiva, sua esposa. Isso é uma igreja no mundo. Faz parte dessa igreja todos os cristãos preparados, os fiéis de todas estas denominações evangélicas. Esses que estão preparados, são fiéis a Cristo, se constituem a noiva do Cordeiro, a igreja de Cristo. Nessa igreja de Cristo, e com a especialidade aqui no Brasil, existem muitos erros doutrinários. Como que seja real, esses erros doutrinários circulam na igreja como que seja doutrinas reais. Aí você diz, por que, pastor, esses erros doutrinários entrou na igreja? Simplesmente porque quando a obra de Deus começou aqui no Brasil, a maioria dos brasileiros eram analfabetos. Na igreja existia muito mais crente analfabeto do que alfabetizado. No ministério, da mesma maneira. Eu me conheci presbítero, diácono, analfabeto na igreja. Eu aconselhei. E por eles serem analfabetos, não sabiam ler, não tinham conhecimento da Bíblia. Aí eles aplicavam muito doutrina, como eles pensavam, desejavam, criam que era real. E muitas delas ficaram... Algumas eram certas, né? E algumas eram erradas e ficou na igreja com doutrina certa. Até hoje circula. Tem muitas. Vou apresentar alguns erros doutrinários na pessoa de Jesus. Presta atenção. Este é o tema. Erro doutrinário na pessoa de Jesus. Sobre a pessoa de Jesus. Em Zacarias capítulo 9, versículo 9,
e 2 Coríntios 8, 9, são dois versículos que falam sobre a pobreza de Jesus. Só esses dois. Diz que Jesus era pobre. Agora eu pergunto a você, que você sabe. Vou perguntar, mas você é sabedor. A palavra pobreza só prende-se, só cabe à economia? Só? Só cabe à economia? Jesus mesmo falou no capítulo 5 de Mateus sobre pobreza de espírito. Então, a palavra pobreza não prende somente à economia. São em vários sentidos. Naquilo que a pessoa não sabe, é pobre naquele conhecimento. E sabe muito pouquinho, é pobre. Então, hoje a Bíblia falar sobre a pobreza de Jesus, ela não está revelando nem dizendo que Jesus era pobre economicamente. Não. A igreja interpretou até hoje. A igreja interpretou e creu que a Bíblia se referia à pobreza econômica de Jesus. Mas isso não foi real. Você vai ver agora. Se segure. Se você crê que Jesus foi pobre economicamente, se segure para você não cair. Porque quem vai falar é aqui a palavra, olha. Sou eu não. Pregadores chegam a dizer: tu pobre, Jesus pobre, que nasceu numa manjedoura. Toda a igreja sabe disso. Primeiro erro: ele não nasceu numa manjedoura. Já começa por aí. Se você ler Lucas 2, 7, você não vai ver. Somente este versículo fala sobre o nascimento, fala do lugar aonde Jesus nasceu. Só este versículo. Bom, desculpa aí, esse barulho é carro, propaganda, volante passa na rua. Lucas 2, versículo 7. Preste bem atenção. E deu à luz seu filho, isto é, falando sobre Maria. E deu à luz o seu filho primogênito e envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura. Ele apenas recebeu a manjedoura como berço. Mas ele não nasceu na manjedoura. Ele nasceu na estrebaria. Não vou demorar muito nos itens, porque o tempo é curto. Ele nasceu numa estrebaria, agora recebeu um berço que ele recebeu foi a manjedoura. O que é manjedoura? É aquele coxo aonde os animais comem. Só isso, mas ele nasceu dentro do coxo. Ele não nasceu no coxo. Ele nasceu na estrebaria. Agora, depois que ele nasceu, os pais envolveram num paninho e deitou ele na manjedoura. Pôs ele na manjedoura. Temos que andar de acordo com a palavra de Deus. Ao contrário, nós se condenamos. E muitos vão ficar no arrebatamento, muitos pregadores, pastores ficaram no arrebatamento por ensinar a Bíblia errado. Por não procurarem falar a Bíblia, procurar ler a Bíblia para entender ela certa, para ensinar certo. Aleluia. Outros ensinam. Jesus era tão pobre, que entrou em Jerusalém montado num jumento emprestado. Num jumento emprestado. Primeiro, isso aí é outro erro. Primeiro, ele entrou em Jerusalém montado num jumento, primeiramente,
mostrar a mim e a você humildade. Mesmo assim, tem tanto cristão exaltado e orgulhoso, crente cristão orgulhoso, e quando se trata de crente rico, não todos, mas uma grande parte são orgulhosos, exaltados. E Jesus, dono do mundo, criou o mundo, entrou em Jerusalém montado num jumento. Veja que humildade. Mas não só foi isso não só tem esse sentido não. O jumento não era emprestado. Outro erro. Ele não montou no jumento, não entrou em Jerusalém montado no jumento emprestado. Vou lhe mostrar. Salmo 50. E versículo 10. Porque meu, isso aqui é Deus falando. Porque meu é todo animal da selva, e as alimarias sobre milhares de montanhas. Versículo 11. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Aqui, 2 versículos, Deus está dizendo que todos os animais são dele. Diz a Bíblia que o que é do Pai é dos filhos. Jesus, filho de Deus, entrou em Jerusalém montado num jumento. Um jumento de quem? Se a palavra está dizendo que todos os animais são de Deus, então ele entrou montado num jumento do próprio Pai dele, porque o que é do Pai é do Filho, no seu próprio jumento. Não foi de ninguém. Tem que estar por aqui. Fora da Bíblia, pregar o Evangelho é uma coisa, ensinar as coisas de Deus é outra coisa. Para ensinar a Bíblia, você tem que conhecer ela. Você e eu temos que conhecê-la, como você conhece a palma de sua mão e como eu conheço a palma da minha mão. Porque a Bíblia não é 10, nem 20, nem 30 versículos que nós conhecemos, não. É 31.173 versículos. E cada um tem dezenas de assuntos. Aleluia. Outro diz assim, outros pregadores dizem, Jesus era tão pobrezinho que quando morreu foi enterrado no sepulcro alheio. Quem disse a você? Quem foi esse mentiroso que disse a você que a sepultura de José de Arimateia, o senador, Jesus foi enterrado lá, era alheio? Quem foi? Escute o que a Bíblia diz sobre a sepultura de Jesus. Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ele foi enterrado num sepulcro de pedra, numa pedra, num sepulcro, na terra. E diz aqui que a terra é de Deus. Foi no sepulcro de José de Arimateia, senador. E diz o texto aqui que a terra é de Deus. Então eu pergunto a você, meu irmão, Jesus foi enterrado no sepulcro de quem? Normalmente se conhece de José de Arimateia, senador, mas biblicamente de Deus. Ele enterrou-se no que era propriamente seu. Aleluia. Outra coisa, outro significado maravilhoso dessa sepultura de Jesus. Veja lá. Isso aí, e ele ter se enterrado num sepulcro de um senador, está falando da nobreza. Ele foi sepultado entre a nobreza. Ele não foi sepultado entre a pobreza. Foi sepultado entre a nobreza. Está falando da nobreza de Jesus, da qualidade nobre de Jesus, como homem. Porque ele não estava na terra, era homem.
Aleluia. Como Jesus foi pobre? Pobre, alimentando, cuidava de 12 apóstolos e sua família. Jesus era responsável economicamente, financeiramente, pela vida financeira de 12 apóstolos e de sua família. Pobre desse jeito? Aonde Jesus era pobre? Pobre com tesoureiro? Você tem tesoureiro, meu irmão? Você tem, minha irmã, tesoureiro para cuidar das suas finanças? Tem? Porque eu não tenho. Sou logo sincero, eu não tenho. Se você tem tesoureiro, tá bom, mas eu não tenho. Mas Jesus tinha um tesoureiro, Judas Iscariote, era o tesoureiro. Está escrito em João capítulo 12, se me escapa da mente, é capítulo 12 de João. Ele era o tesoureiro, cuidava das finanças, da bolsa do tesouro, ele cuidava, era o tesoureiro. E Jesus com tesoureiro ser pobre? Glória a Jesus. Tão pobre que nasceu numa estibaria. E ele nasceu na estibaria porque era pobre? Você prova biblicamente? Você tem ensinado assim, você tem pregado dessa maneira. Agora pergunta a você prova biblicamente que Jesus nasceu numa estebaria por conta da pobreza dele? Você prova? Vou mostrar a você que não foi. Lucas capítulo 2, versículo 7. Veja porque foi que ele nasceu dentro da estebaria. E deu à luz seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura. Agora por que nasceu na estebaria? E foi deitado, recebeu uma manjedoura, um coxo dos animais com berço, porque não havia lugar para eles na estalagem. Tá vendo? Porque José foi forçado a levar Maria para dar a luz de Jesus Cristo, nosso Salvador, na estebaria, e porque ele recebeu um coxo dos animais como berço, porque no lugar que hospedava o povo, José procurou lugar para se hospedar e estava lotado, não tinha ninguém. Por ele procurar lugar e não encontrar, está provando que ele tinha dinheiro para pagar. Cadê a pobreza de Jesus? Aprendemos muita coisa errada. Meu Jesus não foi aquela pessoa como a igreja descreve. Nós descrevemos. Meu Jesus tinha pano para manga. Glória a Jesus. Pobre, quando faltava o dinheiro, ele mandava o discípulo pescar e da boca do peixe ele tirava dinheiro. Pobre dessa maneira? Que pobreza! Pobre de 3 pães e 5 peixes, ele alimentava milhares, ainda sobrava cesto de mais cesto de pão e de peixe. Pobre! Cadê a pobreza de Jesus? Pobre, na hora que nasceu, os magos vieram, na hora não, quando ele tinha nascido, os magos chegaram, ele não foi na hora que ele tinha nascido. Quando os magos chegaram na casa de José, já fazia uns 2 anos. Jesus já estava com 2 anos de idade. Quando os magos chegaram, já encontraram José e Maria na casa deles. Não foi mais na estibaria, foi na sua própria casa. Os magos foram lá. E diz a Bíblia em Mateus 2:11
que eles abriram seus tesouros e ofertaram ouro, mirra e três qualidades de riqueza eles ofertaram a Jesus: incenso, ouro e mais outra que eu agora esqueci o nome. Três coisas eles ofertaram. Tudo coisas caríssimas. Não foi um punhadozinho assim de ouro que ele pegou e botou na mão de José, não. Nem um pouquinho de incenso. E outro pouquinho do outro objeto que ele ofertou, que agora escapa da minha mente. Diz o texto sagrado de Mateus 2:11 que eles, os três magos, abriram seus tesouros. Você já viu na história, já leu na história e também na Bíblia que quando um rei visitava outro rei, levava cavalos e camelos carregados de riqueza? Era assim. Ninguém calcula a riqueza que Jesus recebeu dos magos. Não tem homem que calcule. Pobre dessa maneira. José, por causa da perseguição de Herodes, fugiu. O anjo, Deus mandou eles fugir com Maria e a criancinha para o Egito. Passou vários anos lá, só voltou quando Deus matou o rei. Na ida de José para o Egito com a esposa e a criancinha, quem custeou? Foi Herodes? Foi Faraó do Egito? Os anos que ele passou no Egito, foi Faraó que manteve? A sua volta para a terra de Israel, quem foi que custeou? Riqueza que Jesus tinha ganho dos magos. Riqueza ficou entesourado na casa da família em Israel. Pobre dessa maneira? De pobreza meu Jesus não tinha nada. Sabe o que é nada? Nada. Glória a Jesus. Aleluia. Jesus, dono do mundo, criador do mundo, pobre. Aí você diz, mas pastor, e por que a Bíblia fala claramente que ele era pobre? Muito bem, a própria Bíblia vai lhe responder, eu não. Ela diz que ela não diz que ele foi pobre em economia, não. A Bíblia não faz menção disso, não. Que a pobreza de Jesus foi econômica. Não. Você que interpretou assim. A igreja que tem interpretado assim. A igreja no mundo é que tem interpretado dessa maneira. Mas a palavra de Deus não diz que meu Jesus foi pobre economicamente. Veja a pobreza de Jesus. 2 Coríntios 11, ou seja, 8, 9. 2 Coríntios 8, 9. Preste bem atenção, a palavra de Deus é verdadeira. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, querendo Paulo dizer aqui, quando ele estava no céu, ao lado do Pai, sendo rico, isto é, quando era divino, estava igual ao Pai. Agora eu pergunto, essa riqueza tem a ver com a economia? No céu tem dinheiro?
Paulo está dizendo aqui que quando ele estava no céu lá do Pai era rico. Mais economia? Do real? No céu tem isso? Vou mais adiante. Mas por amor de vós se fez pobre. Estava no Pai, ao lado do Pai era rico, mas por amor a mim, você se fez pobre. Quer dizer, quando estava ao lado do Pai, tinha muito dinheiro. É isso? Foi isso? Não foi. E que riqueza foi essa, pastor? Já eu explico. E por amor de vós se fez pobre. Agora veja, o que foi que ele realizou na terra com a pobreza dele? Se fez pobre para que, pela sua pobreza, enriquecesse, nos enriquecesse. Com a sua pobreza, ele nos enriquecesse. E foi o que aconteceu. Que riqueza é essa que está em mim e você? Que ele, Jesus, com a sua pobreza, nos enriqueceu. Qual é a riqueza que nós temos? A salvação. Você já viu como era pobre, miserável, sem dinheiro, rico, sem ninguém? Na lógica mesmo, nas coisas materiais, nessa vida material, você não vê isso, não existe. Mas aqui está dizendo que ele, com a pobreza dele, enriqueceu a gente. Milhões e milhões e milhões de pessoas na terra estão ricas. Porque Jesus, com a pobreza dele, nos enriqueceu. Com o quê? Com a nossa salvação. E como foi? E agora, pastor, essa riqueza, essa pobreza, isso fala da sua vida divina como Deus e fala da vida humana. A riqueza, ele como Deus do céu, divino. E a pobreza, a vida humana. Porque foi com a vida humana dele que ele sofreu e foi crucificado para salvar eu e você. É a riqueza que ele nos deu. Essa é foi a pobreza de Jesus. Não foi econômica, não. Aleluia. Olhando o lado, na lógica humana, qual é o pobre que pode enriquecer um outro pobre? Como? Se ele não tem nem para ele. Então essa pobreza de Jesus foi a sua vida humana. Ficou pobre das coisas espirituais. Ficou tão pobre das coisas espirituais que ele fala na sua palavra, parece que é Mateus capítulo 12, que tudo quanto ele operou na terra foi pelo Espírito Santo. Não foi pelos seus próprios méritos, não, divino, não. Foi pelo Espírito Santo que agia nele fortemente. Por quê? Porque ele se achou pobre das coisas divinas, ele ficou pobre sem ação divina propriamente que ele tinha, como Deus. Veio como homem. Aleluia. Outro erro sobre a pessoa de Jesus. Erro doutrinário sobre a pessoa de Jesus. Essa aqui é a pior. Esse que eu vou apresentar agora, o último, para encerrar nossa mensagem, é o pior. 1 João, primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 4, e versículo 2 até o 3. Eu não sei quem foi esse mensageiro que forjou com a sua mal interpretação e lançou no seio da igreja que Jesus, quando estava na terra como homem, tinha duas naturezas, humana e divina. Isto é, ele era Deus e homem no mesmo tempo. Essa doutrina você não encontra na Bíblia em canto algum. É interpretação
Interpretação é uma coisa e doutrina é outra. Você não encontra. João fala na sua carta, no seu livro, no livro de João, capítulo 1, versículo 14, que o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. Todo. João não disse que o Verbo, a metade se fez carne e a metade espírito. Se fez carne. Paulo fala em Filipenses, parece que é 2, versículo 6 por diante, que Jesus, como Deus, não usou usurpação de ser igualmente a Deus, mas humilhou-se, veio como servo, como homem. Ele não disse que foi a metade de Jesus. Foi todo. Aí você diz, mas aqueles milagres todos que Jesus operou, se você atribui que todos os milagres que Jesus operou está provando que ele era Deus, então você tem que atribuir, aceitar que muitos pregadores do evangelho durante a igreja, os milagres que ele tem feito, ele era Deus também. Você tem que aceitar que muitos pregadores do evangelho que Deus tem usado, que tem operado milagres de todo o tamanho, eram Deus também. Os profetas do Antigo Testamento, aqueles homens que Deus usou, Moisés que abriu o mar vermelho, era Deus também. Diz a Bíblia que Jesus, tudo quanto ele operou, foi pelo Espírito de Deus que agia nele. Agora veja, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 2 e 3. Essa interpretação que Jesus era homem e Deus no mesmo tempo. O que é que João fala? Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo pregador, toda doutrina que diz que Jesus veio em carne, isto é, como homem, é de Deus. É de Deus. Agora veja, a seguir. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, que diz que é uma metade homem, a metade Deus, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo. Saia dessa doutrina, viu? E não ensine mais essa heresia, não. Para o teu bem, que Jesus, quando estava na terra, era Deus e homem no mesmo tempo. Biblicamente, é ensino do anticristo. O ensino de Deus é aquele que prova e diz que Jesus veio à terra como homem. Amém.